Como foi que a senhora se deparou com a Matinta Pereira, dona Lidiane? Conte para nós. Bom, foi quando eu fui morar nesse interior chamado Vila Silva e morava bem em frente a um campo, não tinha vizinho perto. E à noite, bastava chegar à noite, mas 8 horas da noite, elas começavam a assoviar e brigar na frente de casa, como se fossem 2 patos, assim, brigando. E batiam na porta e me dava muito medo, me dava tremor. E um certo dia, eu, com tanto medo, já tinha contado ao meu avô e ele disse... convida ela para vir tomar café de manhã na tua casa, que ela vem, se for Matinta Pereira, porque para lá a gente chama visagem, né? Feiticeira. Peraí, deixa eu só ver se eu entendi. Ela ficava fazendo essa zoada lá na frente da sua... Era escuro lá, era. Não tinha iluminação, não dava para ver da onde vinha a zoada. E como é que vocês sabiam que não era um pássaro normal? Que era mesmo É porque à noite, nesse horário, nessa escuridão, não tinha pássaro nenhum. Não existia, não era anu, não era outros pássaros que cantam à noite, que a gente conhece o canto, né? Era um assovio mesmo, aquele assovio assim que rasga a alma, que dá um arrepio. Era um assovio muito, muito medonho. Aí aquilo estava lhe perturbando, e aí a senhora resolveu contar para o seu avô. Ele mandou oferecer café para ela? Foi, mandou, diz que lá pro interior tem essa ideia que a gente oferece café e quando ela é conhecida, ela vem na casa da gente tomar o café de manhã, buscar o café que a gente prometeu. Ou o café, ou o tabaco, ela vem buscar de manhã. E aí eu falei assim, né, lá, só de brincadeira, pensando que não acontecia mesmo, falei, vem tomar café de manhã aqui em casa. Quando foi de manhã, pelas primeiras horas do dia, assim, umas 6 horas da manhã, ela veio, uma senhora conhecida minha, que eu conhecia, que eu sabia quem era, veio e cobrou o café. Cobrou como? Que ela apareceu lá na sua porta e falou o quê? Aí ela perguntou, ei, cadê o café? Assim, como a gente pergunta no interior, né? Aí eu fiquei com mais medo ainda, aí respondi, tá aqui, mas assim, ele tá aqui lá no fundo com medo dela. Ela nunca tinha feito isso? Ela nunca tinha parado na sua porta para perguntar pelo café antes? Não, nunca ela tinha vindo lá em casa, até porque a minha casa era distante lá da casa dela, era lá pro fim do lugar, era distante, então não dava para ela ver, era uma senhora idosa já. É o interior de Marapani também, o interior pro lado da Água Doce, pro lado de Vila Maú. Então era muito lá pro meio do mato, não tinha como ela ir. E ela me falou que ela tinha ido tomar café, uma brincadeira assim do interior, e eu fiquei acreditando que ela fosse a visagem, né, a feiticeira. Prova tanto que eu fiquei com tanto medo dela que tudo que meu avô falou eu estava fazendo. Ela pediu água e o meu avô tinha dito que não era para me deixar ela beber água no pote, que no interior a gente toma no pote. E aí eu fui, dei água para ela. Ela, muito amigável, ela carinhosa, ela me convidou para pegar uma carne lá na casa dela, que ela tinha para mim, carne de gado. E eu não fui com medo dela, com medo acreditando que ela fosse a visagem, a Matinta Pereira, com tanto medo dela. Então você acha que porque a senhora ofereceu lá de noite o café, aí de manhã, cedo ela apareceu lá, você acha que era ela? Eu acreditei que era ela, né? E até hoje eu acredito que era ela, por causa da história que eles contam, que a gente convida e ela veio. E foi a única pessoa que apareceu e lá o pessoal conta que ela é feiticeira. Essa senhora tem fama lá de ser feiticeira? Tem a fama dela corria lá que ela era feiticeira, que já tinham visto ela outras vezes, que quando ela ia para o caminho do rio, ela assoviava na frente dos homens que vinham sozinhos que negócio da caçada, que o caçar, ela pegava no caminho do rio, lá no caminho do mato. Então, por isso eu tinha medo dela por causa disso. É engraçado que, né, no interior, as pessoas... A feiticeira, eles dizem que a feiticeira vira Matinta Pereira, vira bicho também, né? Vira porco, vira outros tipos de... E não era só ela estava acompanhada com mais alguém. Tinha outras? Tinha, porque eram várias que brigavam lá. Tinha outras Matinta Pereira que brigavam à noite? Tinha, ficavam brigando, era mais de uma. Uma assoviava pra cá, a outra respondia. E elas brigavam como se encontrassem assim, 2 patos e ficavam brigando no campo. É uma coisa medonha. E não podia ser pato, por exemplo, essa barulho? Por que não, porque o pato não ia fazer aquele assovio. Aquele assovio estranho? Aquele assovio estranho e medonho, que quem ouvisse à noite ficava com medo de qualquer pessoa. Graças a Deus que hoje em dia eu moro longe dela e eu não sei se
ela ainda está viva, mas aconteceu isso e o medo foi real e o que aconteceu foi real. Eu acredito que era verdade, que ela era feiticeira sim, ela era a visagem, a Matinta Pereira, não sei, ela era tudo isso. Aqui, esse foi o depoimento da dona Lidiane aqui de Marapani. Obrigado, dona Lidiane, por ter contado isso pra gente. Tinha um banco assim, tinha um negócio que a gente colocava a mão, ele tava com a mão assim me olhando sério. Isso aonde? Lá no pátio? Lá na cozinha, onde ele tava dormindo, a minha mãe pra cá e eu tava bem assim, eu era solteira. Que horas eram mais ou menos? Era mais 10 horas da noite, foi essa hora que eu fui deitar. Aí eu queria falar, eu queria gritar, não dava conta, né? Aí eu fiquei pensando no crer em Deus Pai, aí eu comecei com aquele pensamento, aí aquilo foi me afrouxando, quando aquilo me afrouxou, que eu me joguei no chão e eu dei um grito, aí a mamãe, que a mamãe tinha um homem ali, aí só vimos quando ele correu, que ele pulou na água, meu pai já viu lá na frente, ele pular na água. Amigos, a gente está aqui com a Valéria. Ela mora aqui em Abaetetuba, num lugar chamado Rio Costa Maratauíra. E ela vai contar pra gente aqui uma história bem impressionante do boto. O que aconteceu, Valéria? Uma ali da tarde e o meu marido foi colocar a rede e na volta dele ele viu que o boto começou a pular, a ficar muito furioso. Aí ele voltou e deixou eles ficarem calmos, né? E voltaram novamente. Quando eles chegaram na ponte, quando o boto começou a pular, ele voltou, foram lá ver, aí ele começou a puxar a rede e viu que era o filho da bota que estava enrolado na rede, só que morreu. Ele começou a tirar, só que não conseguiu salvar. Morreu, aí ele pegou e devolveu para ela pro mar, só que ela já estava morta. Ele pegou e falou, olha, Tommy, não foi eu que matei ela, mas eu tô lhe devolvendo. Aí jogou na água. E quando foi a boca da noite, por volta das 7 horas, 8 horas, ela veio e começou a fazer o estrago aqui na frente da minha casa. Ela batia na água e chorava, com raiva, chorava muito. Foi muito feio, muito feio. Eu nunca tinha visto na minha vida, mas é engraçado que ela sabia que não foi eles, mas com raiva deles. E ela foi muito, muito mesmo feio. Ela chorava muito, Um tempo, acho uns 2 horas. De noite? À noite. O que vocês pensaram na hora? Eu fiquei com medo, porque a primeira vez, né, mas é muito... Como ela chorava, ela gritava com raiva. Na verdade, o seu marido não tinha intenção, né? Não foi ele, justamente não foi ele. Justamente enrolou, e acho que ela não conseguiu tirar ele. Aí eu acho mais por isso, a raiva, ela ficou com raiva neles. E ela pensando que era eles, mas não foi ele, não. Foi ele, a própria rede que ele ficou trançado e não conseguiu se salvar, e nem ela salvar ele. Ela ficou com raiva e à noite ela veio e atacou. E passou a noite aqui? Até acho umas 2 horas gritando mesmo, Nadava chorava. De um lado pro outro. Chorava, batia na água e gritava. O pescador é um rapaz de 20 anos. Ele mora no Miritizal, mas o caso aconteceu na comunidade 10 Estradas, no município de Ipixuna, no Amazonas. Após atirar em um boto durante a pescaria, o rapaz passou a apresentar perturbações psicológicas. Um adolescente que estava na canoa com ele no momento da pescaria fala como tudo começou. Eu estava perto da canoa, aí eu vi uma monta perto d'água, uma mão assim, com uma pessoa. Aí eu perguntei o que era isso, ninguém não, só parecia a mão dele assim, perto da canoa, só isso. Mas em algum momento tu percebeu que ele estava querendo entrar na água? No momento que tu assim ficou despercebido, um rápido momento, ele queria entrar na água sozinho, tu percebeu alguma coisa? No último dia que ele queria entrar na água sozinho.
Nós estávamos na polpa, aí se eu vou ali na frente beber uma água, eu digo, vai. Aí o menino disse que ele queria, já ia dentro da água, ele não deixou ele entrar não. Você segurou ele para entrar dentro da água. Agora, quando ele sente essa presença, ele muda de comportamento completamente, né? Muda. Fica choqueando, fica... Se não for direto, nós segurou ele 9 homens para segurar ele. 9. O boto é uma figura popular das águas e do folclore da região amazônica. A aparência é semelhante à de um golfinho. A aparição nas águas do rio Juruá é comum. Pescadores o veem com maior frequência. No entanto, o que aconteceu com o pescador Valdeci foi no mínimo inusitado. Durante a pescaria, ele teria atirado em um boto de cor vermelha. Depois disso, ele passou a ouvir vozes e a ver um homem que o induz a entrar nas águas. Isso acontece geralmente após as 6 horas da tarde. Valdeci cria uma força extraordinária. São 9 homens para segurá-los. A situação já está preocupando a família. Minha irmã, depois que ele chegou aqui em casa foi triste. Foi triste. Era 9 homens para segurar ele e ninguém conseguia quase segurar. Ele, os pontapé, queria cair na água, dizia que pedindo pelo meu filho para não deixar ele levar ele, porque ele queria levar, que ele estava com muita raiva. Aí eu ia na igreja, chamava os pastores vinham, orava e não tinha consolo para ele não. Então o pastor já estiveram aqui, fizeram o possível e não conseguiram... Os pastores vieram aqui, eu dei o nome dele para os pastores, quase em todas as igrejas daqui de Cruzeiro do Sul tem o nome dele, que eu dei. E agora ele está onde? E agora ele está lá na casa da irmã dele, na Coab. Aí me ensinaram que uma casa de uma mulher lá que rezava, né? Aí eu fui lá. Aí ela disse pra mim que era uma bota que estava encantada, que ele tinha tirado, né? Tinha dado esse tiro numa bota, mas não tinha matado, tinha dado de raspão, e ela queria que ele desencantasse ela. Ah, então no caso não seria um boto, seria uma bota... Na vista dele é um boto, né? Ele disse que é um boto, mas já ela disse que é uma bota. Que quer desencantar, ela perguntou se ele tinha coragem. Ele disse que tinha, se ela viesse numa boa, né? Ele tinha coragem. Aí ela ensinou pra ele que disse que quando ele andasse por água, levasse uns peitinhos, fez uns peitinhos, né? Que ela ia chegar numa boa pra ele fizesse só furar ela, que o sangue saía, ela desencantava. O rapaz já está recebendo tratamento espiritual, segundo ele, já sente-se melhor. Mas lembra de como fica quando ouve e vê o homem que o chama para entrar nas águas. Quando esse homem aparece para você, o que ele diz? Ele chega assim da água, né? Ele fala que vai me levar por causa que ficou muito com raiva que eu atirei na bota, né? Ele disse que só vai sossegar depois que me levar para a água, para onde eles estão. Assim, situação muito ruim. Quando ele chega em mim, eu não lembro mais de nada. Assim, quando eu venho me acordar, tô toda doída, toda arranhada, isso aqui meu, tudo arranhado. Aí eu não me lembro mais de nada. Agora, isso acontece quando você está perto da água? É, quando eu chego perto da água e... Quando eu vou chegando perto da água, quando eu olho para o meio do rio, ele fica em cima de uma pedra, me chamando para dentro do rio, eu não posso ir, por causa que eu tenho muito medo. Aí eu procuro meu primo, que estava comigo pescando. Aí ele falou que só não levou na mesma hora que eu atirei na bota, por causa do meu primo, que estava comigo no barco, né? Aí ele falou que se o meu primo não estivesse lá, ele tinha me levado na mesma hora para a água, por causa que ficou muito com raiva que eu tinha tirado na bota. Mas ele não disse para que levaria você? Não. Ele não falou nada não pra mim.